Seção 69. 29 de agosto, 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Antes de prosseguirmos, nós faremos um pequeno pedido para trabalhos futuros. Neste trabalho em particular há alguma ligeira interferência com o contato devido ao cabelo do instrumento. Nós podemos sugerir a combinação deste material, que atua como antena, em uma configuração mais ordenada anterior ao trabalho. Nós nos comunicamos agora. Questionador, pergunta sobre a condição do instrumento, ausente na fita. Ra, ele está como previamente declarado. Questionador, você quer dizer que a energia física está completamente esgotada? Ra, isto está correto, apesar de que nós temos energia física transferida e disponível para este trabalho. Questionador, obrigado. Uma questão que eu não cheguei a perguntar na sessão anterior que eu serei forçado a continuar neste momento é o estado de transe, a única condição a partir da qual uma entidade mente-corpo e espírito positiva pode ser atraída, por um adepto negativo, a uma configuração tempo-espaço negativa? Ra, este é um conceito mal interpretado. O complexo mente-corpo-espírito, que livremente deixa o complexo físico de terceira densidade, está vulnerável quando a proteção apropriada não está à disposição. Você pode cuidadosamente perceber que muito poucas entidades, que escolhem deixar seus complexos físicos, estão fazendo trabalho de tal natureza que atrai a atenção polarizada de entidades negativamente orientadas. O perigo para a maioria em estado de transe, como você nomeia o complexo físico sendo deixado, é o toque do complexo físico de tal maneira a atrair o complexo mente-corpo-espírito, de volta para ele ou danificar os meios pelos quais aquilo que vocês chamam de ectoplasma está sendo retirado. Este instrumento é uma anomalia no sentido de que é bom que o instrumento não seja tocado nem que luz artificial seja lançada sobre ele, enquanto no estado de transe. Entretanto, a atividade do ectoplasma é interiorizada. A principal dificuldade, como vocês estão cientes, é então a remoção negativa da entidade, previamente discutida, sob seu livre-arbítrio. Que isto possa acontecer apenas no estado de transe não é completamente certo, mas é altamente provável que em outra experiência fora do corpo, tal como a morte, a entidade aqui examinada teria, como a maioria das entidades positivamente polarizadas, uma grande quantidade de proteção de camaradas, guias e porções do self que estariam cientes da transferência que vocês chamam de morte física. Questionador, então, você está dizendo que os amigos protetores, eu os chamarei assim, estariam disponíveis em todas as condições, exceto no que nós chamamos de estado de transe, que parece ser anomalístico com relação às outras. Isto está correto? Ra, isto está correto. Questionador, por que o estado de transe, como nós o chamamos, é diferente? Por que não há entidades protetoras disponíveis neste estado em particular? Ra, a particularidade desta situação não é a falta de amigos, pois esta, como todas as entidades, tem seus guias ou presenças angélicas, e devido à polarização, professores e amigos também. A característica única dos trabalhos que o complexo de memória social Ra e seu grupo iniciaram, é a intenção de servir a outrem com a melhor tentativa, próxima da pureza, que nós, como camaradas, podemos alcançar. Isto tem alertado um amigo de polaridade negativa bem mais determinado, que está interessado em remover esta oportunidade em particular. Nós podemos fazer duas notas mais uma vez. Primeiramente, nós procuramos muito para encontrar um canal ou instrumento apropriado e um grupo de apoio apropriado. Se esta oportunidade cessar, nós estaremos gratos por aquilo que fora feito, mas os vórtices de probabilidade indicando a localização desta configuração novamente, são pequenos. Em segundo lugar, nós os agradecemos, pois sabemos o que vocês sacrificam a fim de fazer aquilo que vocês, como um grupo, desejam fazer. Nós não esgotaremos este instrumento até o ponto que nós pudermos. Nós tentamos falar sobre como o instrumento pode se esgotar através de uma dedicação grande demais ao trabalho. Todas estas coisas e todo o resto, que nós dissemos, foram ouvidas. Nós somos gratos. Na situação presente, nós expressamos gratidão às entidades que se chamam Matvi. Questionador, eu entendo então que a morte, quer seja por meios naturais ou morte acidental ou suicídio, todas as mortes deste tipo criariam a mesma condição post-mortem que serviriam à entidade à proteção de amigos? Isto está correto?
Nós supomos que você quer inquirir-se, na experiência da morte, sem importar a causa, os amigos negativos não são capazes de remover uma entidade. Isto está correto amplamente porque a entidade sem a anexação ao complexo físico de espaço-tempo é bem mais ciente sem a ingenuidade que é de alguma forma o distintivo daqueles que amam de todo o coração. Entretanto, a morte, se natural, seria indubitavelmente a mais harmônica. A morte por assassinato sendo confusa e a entidade necessitando de algum tempo, espaço para acertar seu rumo, por assim dizer, a morte por suicídio causando a necessidade de muito trabalho de cura e, digamos, a realização de uma dedicação à terceira densidade para a oportunidade renovada de aprendizado de lições determinadas pelo eu superior. Questionador: isto também é verdade para condições inconscientes devido a acidente, ou anestesia médica, ou drogas. Dado que a entidade não está tentando o serviço desta forma em particular que está se seguindo agora, as entidades de orientação negativa não considerariam possível remover a mente-corpo e espírito. A característica única, como nós dissemos, que é, digamos, perigosa, é o desejo do complexo mente-corpo e espírito para o exterior do complexo físico de terceira densidade pelo propósito de serviço a outrem. Em qualquer outra situação, esta circunstância não teria efeito. Questionador: isto seria uma função da ação de balanceamento sob a primeira distorção? Sua questão está de certa forma opaca. Por favor, reformule por especificidade. Questionador: eu estava apenas supondo que, já que o complexo mente-corpo e espírito é enviado, a partir do corpo de terceira densidade, para uma tarefa de serviço a outrem em particular, que isto então criaria primariamente uma situação com relação à primeira distorção, onde a oportunidade para balanceamento deste serviço pelo serviço negativo estaria disponível e, portanto, digamos, magicamente possível para a intrusão da outra polarização. Este pensamento está correto de alguma forma? Não. O livre-arbítrio do instrumento é de fato uma parte necessária da oportunidade proporcionada ao grupo de Orion. Entretanto, este livre-arbítrio e a primeira distorção se aplicam apenas ao instrumento. A esperança total do grupo de Orion é infringir sobre livre-arbítrio sem perder polaridade. Assim, este grupo, se representado por uma entidade sábia, tenta ser esperto. Questionador: agora, algum andarilho já foi dessa forma infringido por, digamos, um adepto negativo ou quem quer que seja, e então deslocado em tempo e espaço negativo? Isto está correto. Questionador: você pode me falar sobre a situação na qual o andarilho se encontra e por que o caminho de volta não pode ser o simples retorno ao mesmo valor de tempo e espaço positivo? O caminho de retorno revolve, primeiramente, em torno da relutância do eu superior a entrar em espaço-tempo negativo. Isto pode ser uma parte significante da duração daquele caminho. Em segundo lugar, quando uma entidade positivamente orientada encarna em um ambiente completamente negativo, ela deve precisar aprender e ensinar as lições do amor ao self, assim se tornando una com seus outros selves. Quando isto for alcançado, a entidade pode então escolher liberar a diferença de potencial e alternar polaridades. Self pode ser bem longo. Também, a entidade, ao aprender estas lições, pode perder muita orientação positiva durante o processo e a escolha de reversão de polaridades pode ser adiada até o meio da sexta densidade. Tudo isto, em sua forma de medição, leva tempo apesar do resultado final ser bom. Questionador: é possível me dizer por alto quantos andarilhos que vieram a este planeta neste ciclo maior experienciaram essa realocação para um tempo e espaço negativo? Apenas imaginando se houve muitos. Nós podemos notar o número de tais ocorrências. Houve apenas um. Nós não podemos, devido à lei da confusão, discutir a entidade. Questionador: você disse que o eu superior é relutante ao entrar em espaço-tempo negativo. Isto está correto? O processo encarnatório envolve ser encarnado a partir de tempo, espaço para espaço-tempo. Isto está correto. Questionador: então, a entidade positivamente orientada, eu farei essa declaração e veja se estou correto, quando primeiramente movida para tempo e espaço de uma polarização negativa, experiência nada além de escuridão. Então, encarnação em espaço-tempo negativo pelo eu superior, ela experiencia um ambiente espaço-tempo negativo com outros céus negativamente polarizados. Isto está correto? Isto está correto.
Questionador: me pareceria que isto seria uma situação extremamente difícil para a entidade positivamente orientada e o processo de aprendizado seria extremamente traumático. Isto está correto? Deixe-nos dizer que o indivíduo positivamente orientado é um estudante pobre em amor ao self e assim, gasta muito mais tempo, se você desejar, que aqueles nativos daquele padrão de vibrações. Questionador: não há nenhum processo ou forma pela qual a entidade, uma vez deslocada, e eu estou supondo que esta realocação deve ser uma função de seu livre-arbítrio de alguma forma. Isto está correto? Isto está absolutamente correto. Questionador: agora, este é um ponto que eu considero bem confuso para mim. É uma função do livre-arbítrio da entidade positivamente orientada mover-se para tempo e espaço negativamente orientado. Entretanto, é também uma função de sua falta de entendimento do que ela está fazendo. Eu estou certo de que se a entidade tivesse pleno entendimento do que estava fazendo, ela não o faria. É uma função do outro self negativamente orientado, criando uma situação pela qual ela é, digamos, atraída àquela configuração. Qual é o princípio, com relação à primeira distorção, que permite que isto ocorra, já que nós temos duas porções do Criador, cada uma de igual valor ou igual potencial, digamos, mas opostamente polarizadas e nós temos esta situação como resultado? Você poderia me dizer o princípio filosófico por trás deste ato em particular? Existem dois pontos importantes com relação a isto. Primeiramente, nós podemos notar a situação na qual uma entidade pega um mapa que está pobremente sinalizado e, de fato, está bem incorreto. A entidade segue a seu destino. Ela deseja apenas alcançar o ponto de destino mas, se tornando confusa pela autoridade falha e não conhecendo o território através do qual ela dirige, se torna desesperadamente perdida. Livre-arbítrio não significa que não haverá nenhuma circunstância onde cálculos serão equivocados. Isto é assim em todos os aspectos da experiência de vida. Apesar de não haver erros, existem surpresas. Em segundo lugar, aquilo que nós e vocês fazemos em trabalhos tais como este, carrega uma carga mágica, se usarmos este termo muito mal interpretado. Talvez nós possamos dizer poder metafísico. Aqueles que fazem trabalho de poder estão disponíveis para a comunicação para de entidades de poder aproximadamente similar. É afortunado que a entidade de Orion não tem o poder nativo deste grupo. Entretanto, é bem disciplinado considerando que a este grupo falta finesse equivalente a seu poder. Cada está trabalhando em consciência, mas o grupo não iniciou um trabalho como um grupo. O trabalho individual é útil, pois o grupo é mutuamente um auxílio, um para o outro. Questionador: este instrumento realiza serviços na noite de domingo canalizando outros membros da confederação. Nós estamos relutantes a continuar com isto por causa da possibilidade dela entrar em transe e serem oferecidos os serviços do adepto negativamente polarizado. Existem quaisquer salvaguardas para criar uma situação onde ela não possa entrar em transe em qualquer momento além de em um trabalho protegido tal como este? Existem 3. Primeiramente, o instrumento deve precisar melhorar o tabu subconsciente disciplinado contra solicitar Isto envolveria pensamento consciente sério e diário. A segunda salvaguarda é a abstenção da abertura do instrumento para perguntas e respostas no presente. A terceira é bem grosseira em sua aparência, mas é suficiente para manter o instrumento em seu complexo físico. A mão pode ser segurada. Questionador: então você está dizendo que apenas por segurar a mão do instrumento durante as sessões de canalização, que isto preveniria o transe? Isto preveniria aqueles níveis de meditação que necessariamente precedem o transe. Também no evento de, improvável como possa parecer, a entidade se tornar capaz de deixar o complexo físico, o infringimento áurico e pressão tátil fariam com que o complexo mente-corpo-espírito se abstivesse de deixá-lo. Questionador: nós continuamos a levantar pontos do livro Esmeraldas Fetvater, este sendo um particularmente no livro. Eu estava pensando em quando nós estávamos tentando recuperar o complexo mente-corpo-espírito da garota do espaço do que deve ter sido tempo-espaço negativo, já que ele foi colocado lá pelo mago Trostrick. O cenário das ações de Trostrick trabalhando com a garota do espaço e do ritual mágico de Esmeraldas Fetvater que ela desenvolveu para ajudar a recuperar o complexo mente-corpo-espírito da garota do espaço. Ambas estas técnicas estavam aproximadamente razoáveis ou havia algum erro no desenvolvimento destas técnicas mágicas? Não houve erros.
Nós apenas lembramos cada que este personagem em particular projetado por vocês era um adepto experiente. Questionador. Você se refere ao personagem Trostric. Isto está incorreto. Nós nos referimos a Esmeralda, como esta entidade imaginada foi chamada. Nós podemos notar que longa prática na arte, que cada intui aqui, seria útil. Nós não podemos falar de metodologia pois o infringimento seria muito grande. Entretanto, falar de esforços de grupo é, na medida em que examinamos cada, meramente confirmação do que é conhecido. Portanto, desta forma nós podemos fazer. Nós temos energia disponível para mais uma questão razoavelmente breve. Questionador. Existem muitas técnicas e formas de se praticar a assim chamada arte da magia branca. Os rituais desenvolvidos por um grupo em particular, para seu próprio uso particular, são tão bons ou possivelmente melhores que aqueles de têm sido praticados por grupos tais como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e outros grupos mágicos. Apesar de nós sermos incapazes de falar com precisão sobre esta questão, nós podemos notar alguma gratificação que o questionador tem penetrado alguma essência de um formidável sistema de serviço e disciplina. Nós os agradecemos novamente, meus amigos, por suas conscienciosidades. Tudo está bem. Nós os deixamos se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante com alegria. Adonai.